Boa tarde a todos, eu sou Luísa, voluntária do Grupo Espírita Razim, e vim hoje fazer uma preleção, porque hoje é um dia interessante, é o dia de finados, dia 2 de novembro. Mas esse é um dia especial também, porque é um dia de homenagem, é um dia de amor, é um dia de lembrança, né? Então, eu vim hoje trazer um pouco desse significado do Espiritismo, com o feriado de finados e falar um pouquinho sobre essa relação familiar, espiritual, nessa em outras esferas, né? Então, dia 2 de novembro é feriado no Brasil, é um feriado católico, né? E ele é dedicado a homenagear aqueles que não estão mais entre nós fisicamente, aqueles que desencarnaram, né? E a gente precisa sempre ter o respeito aos credos, às manifestações religiosas diversas, aos estudos, né, da doutrina espírita, que na verdade esse é um dia comum, como qualquer outro, né? Uma vez que a gente compreende que as homenagens aos nossos entes queridos, eles podem ser prestados a qualquer momento, em qualquer lugar, né? Por isso que o dia de finados não é mais importante para os desencarnados do que os outros dias qualquer. A diferença do dia de finados é os demais dias é que naquele mais pessoas chamam os espíritos pelos pensamentos. Para o Espiritismo, essa é uma postura de homenagem aos nossos antepassados. E é a mesma de respeito como qualquer outra pessoa encarnada. Então, a gente vai continuar tendo respeito pelos desencarnados, assim como a gente tem pelo encarnado. Então, as preces, os pensamentos e o carinho são muito válidos e muito bem-vindos para quem já está fisicamente, não está mais entre nós fisicamente. Então, é sempre importante lembrar que como o espírito ele antecede o nascimento, ele sobrevive ao corpo físico, então ele é eterno. Né? Então, para o espiritismo a morte não é definitiva, é só uma mudança de estado, uma caminhada evolutiva e continua no outro plano ou dimensão. E os espíritos eles podem se comunicar com seus afetos que continuam encarnados. Por isso, o espiritismo não cultua o dia de finados conforme é feito no catolicismo, mas respeita e reverencia a data. Por isso que a gente está fazendo esse vídeo hoje. Conforme dito no Livro dos Espíritos, um dos primeiros livros doutrinários do Espiritismo, Allan Kardec formula perguntas, a pergunta 320 até a 329, sobre a comemoração dos mortos e funerais. E nessas perguntas, quando Allan Kardec perguntou aos espíritos, perguntou se os espíritos se preparam para a comemoração do Dia dos Mortos. E aí eles respondem que é claro que eles se sensibilizam pela lembrança dos que amaram na Terra, eles se ligam sim em pensamento e não são raras as vezes que eles vão até o túmulo para esse encontro. Até como uma forma de retribuição desse carinho oferecido. Mas lembramos que uma prece vinda de qualquer lugar alcança com muito mais força e efeito, ou seja, não há necessidade de encontro no túmulo, onde foram depositados, porque só tem os restos materiais lá, eles lá não estão mais. Então a prece é essa materialização positiva do pensamento na direção daquele por quem se ora. Então a gente pode orar todos os dias se a gente quiser e sempre será muito útil, sempre será muito bem-vinda e não precisa necessariamente ir até o túmulo. E tem vários motivos porque as pessoas acabam indo até o túmulo. Às vezes é uma questão de costume familiar, né? Às vezes é uma questão de lembrança, é mesmo uma coisa que muitas vezes é para si mesmo e não necessariamente para aquele que se foi. É como um conforto, uma ligação, né? E como a gente ainda é muito preso à matéria, a gente ainda precisa, muitas vezes, dessa ligação com a matéria. Então, às vezes, é muito mais difícil a gente fazer uma lembrança mental, né? Carinhosa. Então, muita gente precisa ir até o túmulo, né? Bom, mas de qualquer maneira,
é importante lembrar que o Espiritismo ensina o respeito, o amor e a caridade, de modo geral. Porque todos somos irmãos, alternando momentos de vida na carne e fora dela, mas sempre vida. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o nosso parentesco corporal e espiritual. Porque o Espiritismo nos ensina que o laço de sangue, ele não necessariamente é nosso lado espiritual, nosso laço espiritual. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque ele já existia antes da formação do corpo. Então, o pai e a mãe não geram o espírito do filho, mas fornecem esse invólucro corporal. Né? E, claro, tem a responsabilidade do desenvolvimento intelectual, moral, para fazer progredir o filho. Mas então um espírito que reencarna na mesma família, eles, enquanto parente próximo, eles podem ser, por exemplo, espíritos simpáticos, aqueles que são ligados por relações anteriores, que têm muita afeição durante a vida terrena e também espiritual. Mas também pode acontecer de vir espíritos que sejam completamente estranhos uns para os outros, né? Separados por antipatias anteriores. Então, ele se traduz também por seu antagonismo na Terra, a fim de servir de prova. Então, pode ser sim que reencarne na mesma família pessoas, espíritos, para que se acertem, né? Através da misericórdia divina que traz, através do amor, essa possibilidade de reencontro para que possam se perdoar, se amar, resolver as suas questões. Então, os verdadeiros laços de família não são o do sangue, mas o da simpatia, o da comunhão de pensamentos, que vão unir os espíritos antes, durante e após a encarnação. São esses espíritos que estão sempre ao nosso redor cuidando da gente, né? E às vezes, dois seres nascidos em países diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fosse pelo sangue. Não sei vocês, mas será que vocês nunca sentiram essa sensação de que você tem uma amizade tão profunda e tão boa com algumas pessoas que parece que são irmãos? Então, muitas vezes somos espíritos familiares, sim, nascidos em outras famílias que se encontram aqui na Terra para poder se ajudar e juntos fazerem coisas boas, né? Então, é muito interessante porque esse problema moral, né, de entendimento sobre essa questão de alguns espíritos se repelirem mesmo em família, serem incapazes de amar na mesma família. Então o espiritismo ele vem resolver, né, pela pluralidade das existências, essa questão que muitos não sabiam explicar. Por que às vezes um filho era ótimo e a gente se dava super bem, e um outro é muito difícil, tem muitas brigas, muita dificuldade, o amor é mais difícil, né? Então, repetindo, então tem duas espécies de família, aquelas famílias por laços espirituais, que são duradouras, ela se fortifica pela purificação e se perpetua nos mundos dos espíritos, ou seja, você é aqui na Terra, muito próximo, muito amoroso, e você lá no mundo espiritual continua com essa amorosidade, continua enquanto família, né? E através de várias migrações da alma, vocês continuam junto para se apoiar. E as famílias por lados corporais, que são frágeis pela própria matéria e que podem se extinguir com o tempo, né? E quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Então, o que acontece? Muitas vezes você consegue reatar, consegue através do amor ter uma relação melhor, e aí resolve aquela situação dos dois espíritos, e não necessariamente vai ser uma relação a partir daí de amor profundo, que vai seguir por todas as vidas. Às vezes pode até acontecer, né, de resolver tanto que passa a ser um laço espiritual familiar. Mas muitas vezes não, é só para resolver o que tinha que resolver e depois na espiritualidade já se separa, né? Só serviu como prova na matéria. E aí, legal trazer para vocês o que Jesus nos fez compreender dessa questão dos laços espirituais e materiais, quando ele diz aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos.
Aquela passagem em que vão chamar eles, né? Jesus está numa reunião, e aí vem chamar, ó, sua mãe e seus irmãos estão aí. E aí ele fala, eis minha mãe e meus irmãos. Ou seja, a minha família pelos lados, os laços espirituais. Porque quem quer que faça a vontade de meu Pai, que estás nos céus, é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então, ele não estava querendo desfazer os laços materiais dele, né? Mas ele quis dizer que os laços espirituais são muito fortes, né? E que são muito importantes também, porque aí a gente se vê enquanto irmãos, né? A gente se vê enquanto ajudando ao próximo e a gente consegue então ter essa ligação com quem nos faz bem. Porque muitas vezes alguém mesmo da nossa família material é muito complicado para a gente. Então, é claro que temos muito que aprender, temos que aprender sobre perdão, sobre aceitação, aprender sobre paciência, né? E esses aprendizados são importantíssimos, mas é importante também a gente achar pessoas que nos ajudem, irmãos que nos ajudem a crescer também para caminhar junto conosco, né? E esses são os nossos verdadeiros irmãos. E então aqui eu tenho alguns livros para recomendar sobre essa questão de vida após túmulo, né? Então tem o Nosso Lar, escrito pelo André Luiz, pelo médium do Chico Xavier. Tem A Vida Continua também, pelo Chico. A Crise da Morte, do Ernesto Bozano. Tem Depois da Morte, de Leon Denis. E o livro E a Sobrevivência do Ser, de Leon Denis também. São livros interessantes, quem tiver curiosidade de estudar um pouquinho mais. E eu queria finalizar com uma prece, é uma prece de Bert Gellinger, que foi o criador das constelações familiares, e eu gostaria de pedir para que vocês fechem os seus olhos para acompanhar junto comigo essa prece, que é uma prece muito interessante para o dia de hoje. Gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais por terem tecido o meu caminho. Imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos, que de alguma forma são hoje a minha realidade. A partir deste ponto, e com muito amor, dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas. Dou luz à raiva, às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos destinos trágicos. Dou luz à flecha que cortou caminhos e tornou a calçada mais fácil para nós. Dou luz à alegria, às histórias repetidas várias vezes. Dou luz ao não dito e aos segredos de família. Dou luz às histórias de vivência e ruptura entre casais, pais e filhos, e entre irmãos, e que seja o tempo e o amor que volte a unir. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza, a todas as crenças desestruturantes e negativas que permeiem o meu sistema familiar. Aqui e agora semeio uma nova esperança, alegria, união, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, superação, amor, amor e amor. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, nesse instante, cobertas com um arco-íris de luzes que curem e restaurem o corpo, a alma e todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcance sempre e inunde a geração seguinte. Assim seja, assim é. Com essa prece, vamos também fazendo a nossa prece em especial, cada um se lembrando dos seus familiares queridos, dando um grande abraço neles, abraçando espiritualmente a sua lembrança, honrando a sua lembrança. E vamos todos juntos fazendo a prece que Jesus nos ensinou em suas homenagens. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, tenha uma boa tarde.